Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu desenvolvem escalas e protocolos para identificar com precisão a dor em animais. A ideia é que a partir dessa identificação sejam definidas as melhores formas de tratamento para os animais. Na entrevista do dia, recebemos no estúdio o professor da Unesp, Zeca Marques. Há menos de um mês da Copa do Mundo, ele comenta a escalação da seleção brasileira e como está o clima para a competição neste ano. Unesp Notícias começa agora. Boa tarde. Os animais não falam e quando estão doentes fica difícil identificar a intensidade da dor que estão sentindo, mas eles têm outras formas de se expressar e é a partir dessas informações que pesquisadores da Unesp em Botucatu desenvolvem escalas para identificar a intensidade do sofrimento desses animais e tomar a melhor decisão sobre o tratamento. Chimbica foi atropelada e fraturou uma das patas. A cirurgia era a única solução para que ela voltasse a ter uma vida normal. Para ter uma noção do que o animal sente nesta hora, Maiara recorreu à escala de dor, um questionário que avalia as condições de saúde do animal. A partir do momento que eu as chamo pelo nome, a forma que elas reagem, se elas me olham ou não me olham, se elas interagem comigo, é uma forma da pontuação da escala de sedação. Quando eu palpo o olhinho dela para ver a resposta à ameaça, é uma outra forma de avaliar se esse animal está sedado ou não, mais dormente ou não. Puxar a mandíbula para ver se tem tônus, a força do queixinho também é uma forma, posicionamento e a forma que elas reagem ao barulho. Além disso, a gente vê se o animal está comendo, não está comendo, frequência cardíaca, respiratória, todo o comportamento dentro da gaiola, para ver se esse animal teve alteração ou não, de acordo com o primeiro momento, que é quando eles chegam 24 horas para mim. A Pitbull Athena não tem fratura, mas também vai ser avaliada antes da castração. Esse é o foco da pesquisa de mestrado da médica veterinária, acompanhar o comportamento dos cães antes e depois de procedimentos cirúrgicos e registrar a postura deles em relação à dor. Além do questionário, todas as atividades são filmadas. Esses dados são enviados a pesquisadores parceiros em outros países para a chamada validação da escala, um indicativo de que aquele método é confiável e pode ajudar a fechar um diagnóstico preciso. Até para os próprios médicos veterinários reconhecer que eles estão sentindo dor é uma coisa muito complicada. Então a gente passa esse questionário para melhorar o reconhecimento, melhorar, saber através dessa pontuação se o animal está sentindo dor ou não e melhorar perante os próprios veterinários, proprietários que também serão testados para ver se vão saber reconhecer a dor através dos vídeos e alunos de graduação. A dor é a principal causa de sofrimento dos animais. E como eles não falam a mesma língua que a gente, é importante entender e avaliar corretamente o que eles estão sentindo. Esse é o foco de 31 projetos de pesquisa desenvolvidos atualmente aqui na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. Stélio é o coordenador das pesquisas financiadas pela FAPESP, Agência de Fomento Paulista. Para reconhecer a dor é necessário ferramenta. Por quê? Porque, às vezes, apenas a experiência ela não garante o reconhecimento da dor. Com ferramentas, que seriam essas escalas que nós desenvolvemos, nós podemos quantificar de uma forma bem precisa a dor. Então, por exemplo, se você for avaliar a dor, o score ou a quantificação teria que ser muito similar a minha avaliação, por exemplo. Então, a ideia é transformar essas ferramentas de uma forma bem globalizada. Se o animal sofre, eu tenho que quantificar para, a partir daí, fazer uma analgesia, por exemplo, que nem quando estamos com uma dor de cabeça, nós tomamos um analgésico, né? O animal é a mesma coisa, se ele tem uma dor, nós temos que tratar. Então, o tratamento ele só é garantido quando se consegue quantificar e falar, opa, esse animal tem muita dor ou tem pouca dor. Os estudos do Pedro estão relacionados ao bem-estar dos cavalos. Com o auxílio de objetos, ele mede a intensidade da dor do animal a partir da expressão corporal e do nível de curiosidade que demonstra. A gente introduz certos objetos diferentes, de tamanhos e cores diferentes nas baias, para verificar o quanto o animal está atento e curioso àquele novo objeto. A nossa hipótese é que nós possamos quantificar o nível de dor dos animais enquanto eles estão checando ou não esses objetos.
Essa quantificação é feita através do tempo que o animal interage com aquele objeto e das vezes, da frequência com que ele interage e o modo como ele interage. Todos através da expressão da linguagem corporal, o que o animal está exibindo. As pesquisas na Unesp dentro desse tema tiveram início em 2008, fazendo da Faculdade de Medicina Veterinária uma referência mundial na criação de escalas de dor. Todas as escalas que nós temos aqui em gatos, por exemplo, em cabras, em bovinos, né, que seriam os bois, né, os cavalos e também as ovelhas, elas foram desenvolvidas apenas em Botucatu. Então, todos os estudos que são feitos no mundo inteiro utilizam essas escalas desenvolvidas aqui para fazer, por exemplo, uma avaliação de tratamento da dor. Para divulgar os resultados obtidos com os estudos até aqui, o grupo de pesquisadores criou um site. A avaliação da dor nos gatos, por exemplo, já pode ser consultada pelas pessoas interessadas no assunto. Até 2022, tempo de duração do projeto, os pesquisadores vão ter muito trabalho pela frente. Depois de medir a quantidade da dor, o próximo passo é atuar no tratamento. E aí vem várias técnicas, desde células-tronco, por exemplo, né, que está sendo muito utilizado por via dentro da articulação, né, ou nos tendões, por exemplo, a acupuntura, né, e medicamentos também para dor crônica. Hoje é um outro problema que acontece porque os animais duram mais tempo hoje em dia, né, assim como o ser humano, e começam a ter problemas com dor crônica. Então nós utilizamos várias substâncias, inclusive o uso de canabinoides, né, com um projeto que é feito junto com o Uruguai, né, com a Universidade do Uruguai, para aliviar a dor crônica desses animais. Começaram ontem e vão até o dia 22 de maio as inscrições para cursos de inglês gratuitos do programa do Governo Federal Idiomas Sem Fronteiras. Podem participar alunos de graduação, pós, funcionários e professores da Unesp. As aulas de inglês vão ser oferecidas entre os dias 4 e 30 de junho em salas virtuais nos diferentes campos da Unesp. Os encontros são de 2 horas por semana, com mais 2 horas de atividades virtuais. O primeiro passo para ingressar no curso é fazer um teste online para identificar qual o nível mais adequado para cada aluno. O segundo passo é preencher a ficha de inscrição na página do programa. Lá estão disponíveis todas as informações sobre os cursos. Chove neste momento em pontos isolados do estado de São Paulo em razão da frente fria que avança pelo litoral e a previsão é que essa condição se mantenha amanhã. Em Bauru, a probabilidade de chuva é baixa nesta quarta, mas aumenta gradualmente ao longo da semana com a chegada de uma nova frente fria. Agora a umidade do ar está em 52% e os ventos são de 6 km por hora. Hoje as temperaturas variaram entre 17 e 28 graus. Para amanhã, a previsão é parecida, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Agora a gente fala de esporte. Ontem a Copa do Mundo começou efetivamente para a seleção brasileira. A aguardada convocação do técnico Tite definiu os 23 jogadores que terão a responsabilidade de defender o Brasil no primeiro Mundial após o histórico jogo do 7-1 contra a Alemanha. E para comentar esse e outros assuntos que envolvem a preparação do time para a Copa, nós recebemos aqui no estúdio o professor Zeca Marques, que é líder do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp em Bauru. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui. Eu que agradeço poder retornar aqui ao telejornal da TV Unesp. Professor, a lista do Tite conta com 6 jogadores da Copa de 2014, né? O que isso mostra? O processo de renovação que foi pedido, né, foi atendido? Bom, eu acho que primeiro o Tite ele fez parte de metade desse processo que é o rescaldo da Copa 2014. Quem assume primeiro é o técnico Dunga, que tem uma campanha muito ruim nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí o Tite aparece como uma espécie de salvador da pátria, né? Ele chega no meio de um processo, não teve tempo de implantar sequer um projeto de médio ou de curto prazo, e eu acho que ele fez aquilo que lhe foi pedido. Ele conseguiu colocar ordem na casa, tirou um pouco as tensões que existiam dentro do elenco,
e deu um padrão de jogo mínimo e fez o básico para conseguir classificar-se numa eliminatória que não tem muitos riscos para o Brasil. Agora, esse número de 6 integrantes desse elenco que já disputaram uma Copa é muito pequeno. Isso demonstra uma equipe com pouca experiência de Copa. E a gente poderia imaginar, mas então os outros 17 são jovens talentos do futebol brasileiro. Também não, porque nós temos esses 17, mais da metade jogadores com perto dos 30 anos e que nunca participaram de Copa. O que é um pouco um paradoxo, quer dizer, com 30 anos não tiveram oportunidade de participar de nenhuma. O que aconteceu? Falta de oportunidade, falta de talento. Então acho que é uma seleção que não tem muito brilho, mas acho que dentro do universo que estava à disposição do Tite, era o possível, era a seleção possível. Reflete a forma de trabalho dele. Eu acho que a CBF, bom, primeiro nós temos aí vários problemas com a CBF. A CBF não conseguiu estabelecer um programa de treinamento, um processo, um projeto que desse conta para que a gente formasse gerações para as próximas 3 Copas. Então isso inexiste. Eu gostaria muito que nesta Copa de 2018, por exemplo, algumas jovens promessas que surgiram recentemente pudessem ter a sua oportunidade. Então, Pedrinho do Corinthians, o Vinícius Júnior do Flamengo, o Rodrigo dos Santos, jogadores que estão ali com 18 anos e que poderiam ter uma chance para se gabaritarem para a Copa seguinte, não para esta. O Pelé participou da primeira Copa com 17 anos, Ronaldo Fenômeno com 17, e o Ronaldo sequer foi utilizado, mas ele se gabaritou para as Copas seguintes. Então não temos uma visão de médio prazo no Brasil. O Tite fez a convocação pensando nesta Copa e não no futuro da CBF. E acho que ele também ficou refém de uma entidade que está às voltas com inúmeras denúncias de corrupção dos seus ex-presidentes. Então isso também é um pouquinho do reflexo de só 3 dos jogadores convocados atuarem aqui no Brasil. Tem essa relação também com todo esse cenário que você acabou de explicar? Eu acho que das últimas Copas é uma das que menos tem jogadores que atuam no país. Isso demonstra um pouco que o futebol brasileiro não tem poder de caixa e nem sedução de competitividade para manter jogadores aqui. Eles pensam sempre ir para o exterior. E falta na CBF um pouco de dignidade, porque nós temos os últimos 3 presidentes, todos eles sofrendo com denúncias de corrupção, alguns presos, outros já denunciados. E o Tite assume, de certa forma, uma outra contradição. Ele era sempre muito crítico à CBF, porque ele pertencia ao Corinthians. O Corinthians tinha um dos principais nomes da diretoria, ou de ex-presidentes, o André Sanches, que queria ser presidente. E o Tite faz uma espécie de jogo de cena dizendo que não queria se envolver com uma entidade corrupta. Mas aí, obviamente, falou mais alto o orgulho de treinar a seleção e acabou aceitando. Zeca, para a gente encerrar, a gente vem percebendo um clima ainda meio morno, né, em relação à Copa. A que você atribui esse cenário? A gente não vê muita movimentação no comércio, as pessoas ainda não estão falando sobre a Copa. Isso vai mudar a partir de agora? Eu acho que ainda há uma ressaca pelo 7-1 e pelos 3-0 contra a Holanda, né? 7-1 contra a Alemanha na semifinal, 3-0 contra a Holanda na 3º e 4º lugares. Acho que é um clima um pouco de descrédito. A seleção não tem assim demonstrado que chega como grande favorita. Agora, a partir do momento que a Copa começar e se o Brasil tiver um bom desempenho nos primeiros jogos, aquele vírusinho que acaba contaminando toda a população, ou grande parte da população, ele vai agir mais uma vez e é provável que a gente tenha um pouco mais de entusiasmo. Agora, até o mercado publicitário está muito tímido ainda, né? Apenas algumas marcas, algumas têm até o Tite como garoto propaganda, que tem avançado e feito a divulgação. Mas vamos ver, acho que está todo mundo num compasso de espera, aguardando o que pode vir pela frente. Aguardando os próximos cenários, né? Sim. Muito obrigada mais uma vez pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h15. Tchau! We'll be right back.